Putin tinha um plano de guerra para 2026. O colapso do Donbass, a tomada de território na margem esquerda do rio Dnipro, tudo isso ocorreria enquanto o avanço russo supostamente imparável fazia as forças ucranianas desmoronarem sob pressão. Mas esses planos já foram por água abaixo. A Ucrânia está assumindo o controle, pois virou o jogo. A Rússia acreditava que a guerra terminaria em 2026, mas quem vencerá será a Ucrânia, enquanto Putin perde mais soldados do que pode repor. O objetivo da Rússia é avançar a todo custo. Putin construiu uma força de cerca de 700 mil soldados na Ucrânia, e o trabalho deles em 2026 é avançar profundamente pelo território ucraniano, em vários eixos. O rio Dnipro é alvo fundamental. Putin deseja que as tropas russas se aproximem ao máximo da margem esquerda do rio, talvez até cheguem ao ponto de poder atravessá-la. Donetsk, claro, é prioridade. Putin mira a lendária cinturão de fortalezas e quer que a Rússia avance em direção a Sloviansk e Kramatorsk. Essa é crucial para a Rússia. Quanto mais se aproximar de conquistar essas cidades, mais perto estará de tomar Donetsk e toda a região de Donbass. Esse tem sido o ponto-chave em todas as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia até agora. Mas tem mais. Os planos de Putin são tão ambiciosos quanto possível para 2026. Além desses dois objetivos, a Rússia buscará consolidar o controle sobre a costa do Mar Negro, facilitando a tomada de Donetsk. E também poderia aliviar a pressão ucraniana sobre a Crimeia e a frota do Mar Negro, que ficou presa em um canto inútil de Novorossiysk durante quase toda a invasão. Isso não tem funcionado bem, pois a Ucrânia está construindo drones maiores e melhores e atacando a nova base, como em 2 de março, quando danificou 2 navios de guerra da frota do Mar Negro em Novorossiysk. Isso continua. A Rússia quer tomar Luhansk, parte essencial do Donbass, que precisa cair junto com Donetsk. Mas a Rússia afirma que Luhansk caiu pela 3ª vez desde o início da invasão da Ucrânia. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, informou em 1º de abril que o Ministério da Defesa da Rússia fez a grande proclamação de que a Rússia tomou toda a região de Luhansk. Mas mesmo sendo a 3ª vez que a Rússia faz essa afirmação, e o ISW observa que ela realmente controla 99,84% de Luhansk, a região ainda não caiu completamente. Nadia e Novoyerivka, que ficam a leste de Borova, ainda resistem. A Rússia deve tentar capturar esses assentamentos para alegar pela 4ª vez que Luhansk caiu. Pode ser que dessa vez realmente aconteça na 4ª tentativa. A Rússia quer criar uma zona de amortecimento de Chernihiv a Sumy até a região de Kharkiv, protegendo suas regiões de fronteira contra uma contra-invasão ucraniana. Avanços em Zaporizhia e Ruliapola também estão em pauta. Zaporizhia deve permitir à Rússia criar uma zona de amortecimento secundária para impedir avanços ucranianos do sul rumo a Donetsk. Ufa! Esses planos são grandiosos e vão exigir todo o efetivo que a Rússia tem para serem realizados. Putin está tão ambicioso quanto esteve desde o início da chamada Operação Militar Especial. A Rússia já iniciou a ofensiva da primavera, que deve durar até o outono e atingir todos esses objetivos. Mas o verdadeiro problema é este. Aquela operação falhou em tomar Kiev, e esses últimos planos também estão desmoronando antes mesmo de a Rússia ter a chance de executá-los. Algo mudou para a Rússia. Apesar de tentar parecer invencível no campo de batalha, vemos, na verdade, uma mudança total no ímpeto. Putin pode ter os planos, mas a Ucrânia tem a vantagem. O roteiro da Rússia foi virado de cabeça para baixo e destruído pela Ucrânia. O que deveria ser o fim da guerra em 2026 para Putin está virando o ano das maiores humilhações da Rússia no campo de batalha até agora. E o motivo disso se resume ao fato de que a Ucrânia tem um plano próprio para contra-atacar tudo o que a Rússia está fazendo, enquanto ao mesmo tempo prepara o terreno para uma retomada que permitirá libertar território, mesmo enquanto a Rússia tenta avançar. Esse plano resume-se em 4 palavras: esgotar, segurar, construir e atacar. Segundo o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, em entrevista à ICTV, o plano de contra-ataque ucraniano à Rússia foi detalhado. Em 2026, a Ucrânia fará de tudo para manter o território que a Rússia planeja atacar, parte mais evidente do plano. A Ucrânia não quer perder esse território. Cada milha quadrada cedida à Rússia aproxima Putin de seus objetivos. Ao manter esse território, a Ucrânia também completa a segunda parte desse plano, que é esgotar as forças da Rússia. Novamente, a lógica é clara.
Putin e seus comparsas já mostraram várias vezes que sua principal estratégia no campo de batalha é lançar homens e equipamentos contra as defesas da Ucrânia, até que elas colapsem. Quanto mais tempo a Ucrânia mantém um território atacado pela Rússia, mais homens e equipamentos são destruídos, limitando a força do exército russo. Ataques de longo alcance fortalecem essa fase da estratégia ucraniana ao destruir a máquina de guerra russa internamente. No entanto, são as partes 3 e 4 da estratégia da Ucrânia que mudam o jogo para o país. O país quer criar reservas sólidas, enquanto as forças armadas mantêm posições. E como você vai descobrir em breve, essas reservas significam mais do que apenas formar um grande exército de soldados. Depois vem o ataque. Siersky afirma que a Ucrânia atacará onde a Rússia estiver mais vulnerável, independente do local na linha de frente. Em outras palavras, a Ucrânia vai libertar o máximo de território que puder, e vai fazer isso por 2 motivos. Primeiro, a libertação de território dá um forte impulso à Ucrânia na guerra, como o próprio Siersky aponta ao afirmar: neste momento, o inimigo está jogando pelas nossas regras. Ou seja, eles são obrigados a se adaptar e concentrar seus esforços onde estamos avançando. Isso indica outro motivo. A Ucrânia recupera mais território do que pode manter, dificultando os planos de Putin e obrigando a Rússia a deslocar forças para áreas inesperadas da frente. Isso acaba enfraquecendo a ofensiva russa para atingir os grandes objetivos definidos por Putin. Temos 2 países com planos bem diferentes. E é aqui que fica doloroso para Putin. O plano da Rússia foi muito discurso, seguido pela completa destruição de todo o esforço inicial para transformar esse plano em algo prático. O plano da Ucrânia já foi executado, e isso é visível em todo o campo de batalha. Vamos abordar o lado mais interessante da estratégia de 4 frentes da Ucrânia: atacar os pontos mais fracos da Rússia. A Ucrânia executa essa parte do plano desde o fim de janeiro, quando a SpaceX bloqueou o acesso russo ao Starlink por terminais ilícitos. Essa decisão quebrou a comunicação das forças armadas russas, abrindo grandes bolsões de fraqueza no sul da Ucrânia, onde infiltrados russos tinham controle precário dos territórios conquistados ao longo da segunda metade de 2025. A Ucrânia atacou com força e rapidez, conquistando avanços impressionantes ao libertar faixas de território e vários assentamentos bem debaixo do nariz da Rússia. O site Reino Unido Are Informed relata que Siersky disse em 31 de março que a Ucrânia já libertou mais de 480 km², ou 185 milhas quadradas de seu território, na direção de Oleksandrivka, desde que iniciou sua campanha de ataques no início de 2026. Isso se soma aos 430 km², ou 166 milhas quadradas que a Ucrânia recuperou na contraofensiva de Dobropilia, que ocorreu anteriormente, além da retomada de Kupiansk pela Ucrânia, que fez com que a cidade saísse completamente das mãos russas. Siersky afirma que essas operações já fazem a Rússia desviar tropas de Pokrovsk e Archerotina, mostrando o impacto desejado pela Ucrânia. Forçar desvios russos e aumentar a fraqueza na linha de frente. Você lembra da zona de amortecimento ao sul citada antes? A Ucrânia recuperou tanto território em Oleksandrivka que a zona de amortecimento deixou de ser viável para a Rússia. Putin não pode criar zona de amortecimento em território que a Rússia perdeu. E à medida que a Ucrânia avança ainda mais nessa direção, o que parece ser o caminho mais provável nos próximos meses, o que deveria ser uma zona de amortecimento, vai se transformar em um corredor que a Ucrânia pode usar para direcionar tropas em direção a Donetsk. A etapa ofensiva do plano ucraniano de 4 fases para vencer a guerra já está em andamento. E lembre-se, cada pedaço de território que a Ucrânia retoma se torna território que ela pode manter, o que, por sua vez, faz com que seja território que a Ucrânia pode usar para exaurir as forças da Rússia. Falando em manter, a Ucrânia faz um ótimo trabalho nisso. Antes de aprofundar, produzimos o The Military Show para mostrar como o poder se move no campo de batalha. Para ver mais, inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Agora, manter território. A Ucrânia faz isso desde que a Rússia iniciou sua ofensiva de primavera em março. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia conseguiu interromper e em grande parte bloquear uma ofensiva russa em 13 frentes nos locais mencionados. Há exemplos individuais do sucesso da Ucrânia, como o que o batalhão Ronini do país, que faz parte da 65ª Brigada Mecanizada Separa da Ucrânia, alcançou em 28 de março. A Rússia tentou um ataque blindado perto de Robotina, em Zaporíjia, nessa data. O resultado foi um fracasso total para a Rússia, já que os operadores de drones da Ucrânia destruíram todos os 10 veículos blindados que a Rússia dedicou ao ataque. Essa história se repete nas frentes, com a Rússia enviando mais soldados e armas contra a Ucrânia.
Medusa destacou isso em uma análise de 1º de abril, onde observou que atualmente há uma espécie de calmaria em todas as linhas de frente, mesmo enquanto a Rússia tenta aumentar o número de seus ataques. A contraofensiva que levou a Ucrânia a recuperar tanto território significa que as tentativas de avanços russos nos eixos de Kharkiv, Zaporizhia e Dnipropetrovsk foram todas barradas. A Ucrânia ainda controla os arredores de Konstantinivka, onde estão os prédios altos da cidade. Isso prepara o terreno para uma dura batalha de desgaste, onde as forças de Putin perderão milhares de soldados tentando tomar a cidade. A Ucrânia informa que a situação se estabilizou na direção de Sloviansk e que o país conseguiu até retomar parte da vila de Minkivka em mais um contra-ataque bem-sucedido. Em Orokiv e Ruliapola, contra-ataques ucranianos desaceleraram drasticamente os avanços russos. O que estamos vendo aqui é a Rússia tentando, sem sucesso, avançar sobre localidades importantes. Ela nem está tentando tomar esses assentamentos diretamente neste momento. Ela tenta capturar o território ao redor para preparar uma ofensiva mais profunda. A Ucrânia ainda resiste, apesar desses esforços. Tudo isso está alimentando a parte do plano da Ucrânia que visa o desgaste. Antes de falarmos sobre isso, precisamos focar no aspecto de construção. A Ucrânia diz que quer formar reservas. Como já dissemos, isso significa mais do que apenas reunir mão de obra. A Ucrânia enfrentou um inverno difícil enquanto a Rússia atacava sua infraestrutura de energia com drones e mísseis para aterrorizar civis. Apagões e falta de aquecimento foram comuns em toda a Ucrânia durante grande parte do inverno de 2025 para 2026. E a Ucrânia vai fazer tudo o que puder para garantir que esteja preparada caso a Rússia tente fazer a mesma coisa novamente no final de 2026. Segundo a Reuters, em 30 de março, a Ucrânia já aumenta suas reservas de gás para o próximo inverno. Ela quer ampliar o fornecimento de gás natural liquefeito por gasodutos do corredor vertical que passa pela Grécia. As importações de diesel já estão sendo intensificadas, enquanto a Ucrânia faz estoques para o que acredita estar por vir. Reservas existem de várias formas. Este exemplo será crucial para a Ucrânia, ao tentar prolongar a guerra e fazer sua estratégia de exaustão valer a pena. Claro, há reservas que afetam diretamente as forças armadas ucranianas, sendo o efetivo acumulado para envio à linha de frente conforme necessário. Esse ponto do plano da Ucrânia é difícil de executar. Em agosto de 2025, Siesk afirmou que a Ucrânia focava em criar reservas prontas para combate. Hoje, Siesk afirma que o pessoal continua sendo a principal prioridade para a Ucrânia. A mobilização segue na Ucrânia e Siesk avalia os esforços do país até agora. 6 ou 7 de 10, sugerindo que a Ucrânia pode melhorar. Siesk reconhece que as forças armadas devem garantir condições para evitar ausências não autorizadas entre recrutados. A principal razão para a ausência não autorizada é a falta de vontade de servir e o medo pela vida. A transição para o serviço militar, do recrutamento ao treinamento, deve ser suave e indolor. A Ucrânia está trabalhando para melhorar as condições de mobilização, com foco em todas as etapas do processo, desde a acomodação até o treinamento e a alimentação. O objetivo é suavizar o processo, trazendo benefícios futuros ao permitir que a Ucrânia retenha mais soldados recrutados. Maior retenção permite formar reservas, que sustentam os demais pontos do plano ucraniano para enfraquecer a campanha russa de 2026. Assim, voltamos à questão do desgaste. A Rússia iniciou sua ofensiva de primavera no início de março. No início de 2026, já víamos o impacto da estratégia de desgaste da Ucrânia. Os primeiros 3 meses de 26 viram a Rússia perder 89 mil soldados, e agora a Rússia está lidando com cerca de 1.500 baixas por dia. A boa notícia para Putin é que esse número é menor que os cerca de 100 mil soldados que a Rússia perdeu entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. No entanto, também vimos um aumento acentuado nas taxas de baixas da Rússia desde o início da ofensiva de primavera, incluindo um dia recorde em que Putin perdeu mais de 1.700 soldados russos em 17 de março, que é o maior total diário até agora em 2026. E esse é o grande ponto, até agora. Enquanto a Rússia tenta intensificar os ataques, o sucesso da estratégia de ataque e contenção da Ucrânia é essencial para ampliar as perdas russas. O ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, afirma que deseja que a Ucrânia alcance 50 mil baixas mensais contra a Rússia. A Ucrânia ainda não alcançou isso, mas se mantiver mais de 1.700 baixas russas diárias, algo muito possível com a Rússia tentando avançar com mais força do que vinha fazendo há meses, 50 mil pode não parecer um objetivo tão irreal.
Afinal, 1.700 multiplicado por 30 dias resulta em 51 mil baixas. Mesmo que a Ucrânia não alcance 50 mil baixas, o plano indica que resultados menores serão mais devido à Rússia recuar pelas próprias perdas do que por um colapso das defesas ucranianas. Quando Siersky fala em fazer a Rússia seguir as regras da Ucrânia, é isso que quer dizer. Causar mais baixas, libertar território, segurar posições-chave, desviar forças russas e criar reservas garantem que a Ucrânia continue lutando pelo tempo necessário, formando o caminho para sua vitória. Quanto à Rússia, seu principal objetivo de terminar a guerra que Putin começou há mais de 4 anos até o final de 2026 já foi destruído. A Rússia quer ampliar a escala e intensidade dos ataques, considerando isso essencial para superar as defesas da Ucrânia. Entre as direções que Putin deseja avançar, Orokiv se destaca como a principal fora do cinturão de fortalezas de Donetsk. Esse assentamento daria à Rússia acesso à margem esquerda do Dnipro, permitindo o avanço contra Zaporizhia. Mas para tomar Orokiv, a Rússia precisa derrubar Ruliapola. Como dissemos antes, a Ucrânia contra-atacou nesse setor e causou baixas. A marcha russa sobre Orokiv foi revertida e a Ucrânia planeja repetir a estratégia. Não era o esperado por Putin. O objetivo de intensificar os ataques era conquistar mais território, não perder espaço e sofrer milhares de baixas. No entanto, é isso que ocorre com a Rússia agora. E como relata o New Voice of Ukraine, o Kremlin já está tão cauteloso com o que está vendo no campo de batalha, tão cedo na ofensiva russa, que já começou a reduzir suas metas para 2026. A falta de tropas já começa a sufocar a ofensiva, segundo o veículo. Isso levou o Kremlin a adiar metas como a criação da zona tampão na região de Sumy e o avanço em Zaporizhia para a segunda metade de 2026 e, em alguns casos, para 2027. A inteligência militar da Ucrânia indica que os objetivos em Kharkiv e na costa do Mar Negro já estão sendo descartados. E no lugar da grande ofensiva que Putin imaginava para 2026, estão as mesmas táticas de infiltração que a Rússia começou a usar em 2025. Pequenos grupos de soldados russos avançam, ficam isolados, são destruídos e substituídos por outros, num ciclo de morte que reforça a estratégia de desgaste da Ucrânia. A Ucrânia está assumindo o controle da guerra. O campo de batalha se inverteu e todos os planos da Rússia para 2026 já estão em ruínas. A Rússia seguirá tentando avançar e poderá obter alguns ganhos, mas com objetivos adiados, o Kremlin admite que foi longe demais. Este é o ano para a Ucrânia acabar com a agressão russa, e ela já executa seu plano com sucesso. A ofensiva ucraniana no sul é central para o que ocorre agora, pois superou as forças russas. Putin não esperava e não sabia lidar com isso. Saiba o que a Ucrânia fez no sul assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre o campo de batalha na Ucrânia. Obrigado por assistir.